Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu te ensino a costurar bolsas. Costurar bolsas mesmo que você não saiba ainda nada sobre costura e também mesmo que você só tenha uma máquina doméstica para trabalhar. Esse é o alvo aqui, que você aprenda a costurar bolsas mesmo que você ainda não saiba aprender, ou seja, costurar do zero, e também que você consiga fazer essas costuras na sua máquina doméstica. E como é de costume, às terças e sextas eu sempre trago conteúdo falando sobre algum assunto específico que seja importante tanto para esse teu aprendizado na costura quanto para a costura de bolsas, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, sim, na costura de bolsas. É uma técnica, na verdade, que pode ser agregada à costura de bolsas. E isso é tudo muito legal. Mas enfim, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre matelassé, quilt e a costura de bolsas. Ou seja, o que eu pretendo te falar aqui é basicamente o que é matelassé, o que é quilt, qual a diferença entre os dois, como você pode usar essa técnica na costura de bolsas e por que é importante que você, de repente, use esse tipo de técnica. Além de que, no final, eu vou te mostrar, dar uma aulinha prática aqui e te mostrar como fazer alguns tipos, ou melhor, dois tipos de matelassé que são interessantes para a gente usar na costura de bolsas. E para começar a falar essa diferença entre matelassé, quilt e é a mesma coisa, não é? Qual a diferença deles? Vou te explicar qual é o conceito de matelassé. E o conceito de matelassé é basicamente que é uma costura feita em um tecido, feita em um sanduíche de tecido, manta e tecido, que a gente prepara previamente. E essa costura, ela forma um relevo e um desenho novo em cima do tecido. Mas uma das funções principais dela é unir essas três camadas de tecido, manta e tecido. Quando a gente pensa em quilt, poxa, o que é quilt? Quilt é a mesma coisa que o matelassé. É uma costura que serve para unir essas três camadas que a gente chama de sanduíche, que é basicamente tecido, manta e tecido. Então, é a mesma coisa? Bem, é parecido, mas não é. Tudo fica muito simples quando a gente entende de onde, como surgiu um e como surgiu o outro. E para isso eu vou precisar te contar aqui rapidinho uma história breve, né? Bem, o matelassé veio a partir de uma técnica da costura conhecida como patchwork. E patchwork, para quem não sabe, é a união, é uma técnica que trabalha com a união de retalhos ou então união de tecidos que a gente corta menor para fazer estampas diferentes, formas diferentes, para dar uma nova cara para aqueles tecidos que normalmente são lisos ou então são de estampas com um tema similar, enfim. É usado de várias formas para criar uma nova estampa. Aqui eu tenho inclusive um exemplo do que seria patchwork, que tem dois tecidos e que foram unidos, os quadradinhos, né, na diagonal, costurados na diagonal para formar uma nova estampa. E quando a gente faz esse tipo de técnica, ela deixa um avesso um pouco feio, né, sem acabamento. E para dar esse acabamento, começou-se a acolchoar esses tecidos. E nesse processo de acolchoamento entra a manta e o tecido que vem no verso. Então, para unir os três, usava-se o matelassé, como a gente pode ver aqui. Eu fiz um matelassé à mão, né? Com essas costuras unindo a manta ao tecido, que foi feito patchwork. E também fiz na máquina de costura, fazendo formas e relevos diferentes nesse tecido. Então, é basicamente daí que surgiu o matelassé. E como antigamente, agora a gente vai entrar na diferença entre matelassé e quilt, né? Como antigamente as costureiras não tinham uma quantidade muito grande de acessórios para suas máquinas que ajudavam nessa costura do matelassé, ele era feito de um modo
mais básico, com costuras retas e tudo mais. Hoje existem máquinas gigantescas preparadas só para fazer esse tipo de trabalho, mas antes não. Então, o matelassé era algo mais reto, mais simples e tudo mais, feito exatamente só para unir essas três camadas desse sanduíche. E o quilt, ele é, como eu poderia dizer, uma evolução, então uma ramificação do matelassé. Porque no quilt, as pessoas que trabalham com isso, elas têm um pé, uma sapatilha adequada para sua máquina, que dá uma certa liberdade para que elas façam movimentos e tudo mais, e criem um relevo mais artístico, mais, como o próprio nome já diz, mais livre para aquele tipo de desenho que ela faz com o pesponto. Então, basicamente é essa a diferença, que o quilt, ele tende a ser uma coisa mais artística, mais livre. Já o matelassé, a gente consegue fazer com o que a gente tem na máquina, sem precisar de comprar novas sapatilhas e tudo mais. Apesar de que exista também sapatilhas específicas para a gente fazer esse matelassé mais simples e mais básico, com costuras retas. Mas, dando continuidade para esse nosso assunto, né, que já ficou bem longo sobre matelassé, quilt e tudo mais, por que que isso é interessante na costura de bolsas? Por que que esse assunto é relevante para quem costura bolsas, certo? E eu acho que eu já falei, como eu já falei no início, o matelassé vem do patchwork e acabou evoluindo, enfim, tudo mais. E não é só essa evolução que surgiu. O patchwork, ele trouxe, quando você entender um pouco mais sobre costura, ou se é que você já não entende, se você entender um pouco mais sobre costura, vai perceber que muitas coisas que a gente tem hoje que facilitam a vida das costureiras vieram a partir dessa técnica que a gente chama de patchwork. Porque ela meio que facilita muitos processos que devem ser feitos na costura. E uma coisa que ela acabou influenciando foi o fato de que esse quilt, esse matelassé que antes era usado só para unir três camadas de tecido, ele começou a ser usado pelas costureiras para dar uma cara nova para aquele tecido que parecia muito básico, para acrescentar um pouco mais de valor para aquele tipo de trabalho. E a gente pode ver isso, inclusive, na indústria, não só nas costureiras, né, que trabalham em casa de modo mais artesanal, mas na indústria. As grandes marcas também tomaram isso para as suas peças, né? E começaram a usar esse tipo de trabalho de matelassé nos tecidos para fazer as bolsas. E com certeza ele dá toda a diferença, faz muita diferença nas bolsas. E a gente acrescenta técnicas novas para elas. Então, essa é uma das razões de o matelassé, e no caso aqui eu quero frisar, né? O matelassé é muito interessante para bolsas. Não que o quilt não seja, mas se você tem esse foco de costurar bolsas, com certeza o matelassé, aprender a fazer o matelassé vai ser mais simples, mais fácil. Sim, mas ainda há algumas razões legais que justificam, né, o fato dessa técnica ser trazida para a costura de bolsas. E como eu já disse, acredito que já disse mais de uma vez em muitos vídeos aqui no canal, quando a gente vai costurar bolsas, nós pensamos num ponto muito importante, sempre temos que pensar num ponto muito importante, que é a estruturação. Elas precisam de estruturação. E boa parte das vezes essa estruturação é feita com mantas. E aí você pode sim pegar o seu tecido, usar a função termocolante da sua manta, estruturar ele e tudo mais e fazer a sua bolsa. Pode, isso não tem nada de errado com isso. Mas quando a gente usa da técnica do matelassé, a gente tem um tecido bem mais estruturado, porque você vai dar mais segurança para aquele tecido com essa costura que é feita unindo manta e tecido, né? Ele vai ficar muito mais forte, né? A estruturação vai ficar muito melhor. Porque quando a gente se baseia só na cola lá que vem na manta termocolante,
Com certeza, se a pessoa passar por uma lavagem, ela já vai desgrudar e pode acabar se movendo, dependendo de como você fabricou a peça, ela pode até se desfazer mais rápido. Enfim, tem um monte de motivos, né? Então, o Matelassé, ele auxilia muito nessa questão da estruturação, de melhorar essa estruturação. E além disso, na costura de bolsas, a gente tem também um ponto que é o constante uso de tecidos que são lisos, que são bem simples e tudo mais. Então, quando você faz o matelassé no tecido liso, dependendo do desenho que você escolha, ou mesmo que seja o desenho de matelassé mais simples que você conseguiu, ele vai dar uma nova cara para aquele tecido, vai dar vai enriquecer aquele trabalho, né? E eu tenho até um exemplo aqui de uma bolsa que eu fiz para mim mesma. Essa bolsa eu fiz com um tecido liso, né? Como a gente vê. Era todo vermelho. Eu já achava ele bonito, não é que não fosse. Mas eu senti que dava para melhorar. E aí veio, como eu tinha pensado em fazer essa técnica aqui no fundo, acabou surgindo a ideia de também usar esse mesmo desenho para fazer um matelassé nessa peça, né? E esse tecido, ele é um tecido sintético que imita ao linho, né? E ele já vinha com uma certa dublagem, ele já era ligeiramente grosso, né? Preparado para bolsa, só que ele era muito molinho. Né? E eu nunca ia conseguir uma estruturação como essa, de a bolsa conseguir ficar de pé, sozinha, mãos livres, de pé sozinha, sem que eu tivesse a estruturação da manta. Então, eu peguei ali a manta, uma manta sem cola mesmo, porque ele é um tecido sintético, então eu nem ia conseguir passar ele com tanta facilidade. Então, eu peguei essa manta, fiz o desenho e fiz esse matelassé. E eu posso dizer, eu gostei muito mais desse tecido depois de ter feito esse pequeno detalhe. E dependendo do que a gente faça, pode agregar muito mais as nossas peças. Então, esse é um ponto ainda mais relevante para trazer essa técnica para a nossa vida de costura de bolsas, né? Que a gente vai ter uma estruturação melhor e ainda vai ter um resultado externo das nossas bolsas muito melhor também. Fiquei até empolgada com isso, eu adoro essas possibilidades. Mas, enfim. Mas aí você pode vir e dizer, Dri, poxa, mas eu ainda nem sei costurar. Tu vem me falar dessa técnica que pode ser agregada na costura de bolsos e eu não sei nem costurar. Mas, gente, parece complicado, pode parecer complicado, mas não é. O fato é de que é muito simples. A única coisa que pode acontecer é que ela meio que interfere no tempo que tu vai levar para fazer uma peça, porque vai demorar um pouco mais, tu vai precisar fazer uma preparação mais longa daquele tecido. Mas eu acredito que não é nada tão danoso assim, é até divertido. E o outro ponto é que não se preocupa, até no final desse vídeo, daqui a pouco, eu vou te ensinar na prática como fazer pelo menos duas formas diferentes de fazer, de usar essa técnica do matelassé na tua costura de bolsas. Porque mesmo que no patchwork seja feito de uma forma, como eu disse, para unir 3 camadas e tudo mais, nas bolsas a gente pode ter algumas adequações que aliviam um pouco a coisa pra gente. Mas sim. Agora, como, Dri, eu posso usar isso? Como eu posso usar essa técnica na costura de bolsas? E aqui eu apontei pelo menos 3 formas de você usar a técnica do matelassé na costura das suas bolsas. E uma primeira forma que a gente pode usar, como eu falei, é a técnica que já é usada no patchwork. Usar aquele sanduíche de um tecido, manta e outro tecido. E fazer, a partir desse sanduíche, preparar um tecido do tamanho que você precisa para criar uma peça. Então, se você pretende usar esse tipo de técnica que já vem do patchwork, você pode, inclusive, fazer um tecido que seria externo de patchwork, usar a manta e outro tecido.
E aqui tem algumas coisas que são interessantes. Quando a gente vai fazer esse tipo de sanduíche, nem sempre é necessário que você use uma manta termocolante, uma manta que tem essa cola para fixar o tecido. Você pode sim usar uma manta que não tem o termocolante. E o que é bom nisso, na verdade, né? O que tem de vantajoso nisso é o fato de que a manta sem termocolante ela é muito mais acessível. Então é, é interessante que você faça esse tipo de trabalho, escolha esse tipo de manta, né? Para que você diminua um pouco o valor do investimento que você vai precisar fazer para aprender a criar peças desse tipo. Mas tem um outro fator que é muito relevante nesse tipo de técnica. É que se você prepara o seu tecido com a parte externa e a parte do forro juntos, você vai precisar fazer a finalização da sua bolsa com o viés. Então, é importante que você já tenha isso em mente para a criação dessa peça, que você vai usar o viés para finalizar ela. Não dá para fazer forro embutido, né, com o forro que você já estruturou junto com o tecido externo. Então, esse é um fator que pode até deixar a gente mais desestimulado a usar essa técnica, mas fica assim muito show, fica muito bonito. E inclusive eu tenho até aqui um exemplo de como ficaria, né, essas duas camadas. Aqui, como seria? Então aqui eu tenho um tecido que eu usei como tecido externo e o tecido de forro. E o meu matelassê, eu fiz só algumas linhas retas, paralelas. Ele pegou nas duas partes do meu tecido, formando esse relevozinho em linhas, né? Então é mais ou menos assim que vai ser. Tu vai ter um painel só para fazer a tua peça de costura, a tua bolsa. Isso facilita, agiliza um pouco o teu processo de costura, mas você não esqueça, tem que ter em mente de que vai precisar usar o viés para fazer o acabamento dessa peça. Agora, a segunda forma de usar a técnica do matelassé na costura de bolsas é você não colocar o tecido de baixo. Ou seja, o teu sanduíche, ao invés de ser assim, tecido, manta e tecido, ele vai ser só o tecido e a manta por baixo. E aí não tem, sinceramente, pode até parecer, mas não tem tanta dificuldade em passar essa manta aqui na máquina de costura. Ela não vai ficar presa nos teus dentinhos, desde que você compre uma manta que seja bem compactada. Não é legal, essa daqui, ela mesmo sendo grossa, ela é bem compactada. E inclusive as mantas, nesse caso, o ideal é que você use as mantas que tem o termocolante, porque elas são mais compactadas ainda do que as outras que não tem. Então ela facilita na hora de passar aqui na máquina. E uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, que volta para a primeira técnica, é que nessa primeira técnica é interessante que você mantenha, quando for fazer o quilt, mantenha o tecido que é da parte externa para cima, para que a costura mais bonita fique sempre na parte externa. Mas sim. Então, quando você for trabalhar com um tecido, com uma bolsa que você precisa que o forro seja embutido, ou então, se você preferir bolsas com forro embutido, você pode optar por fazer esse matelassé só na parte do tecido externo, tirando a parte do forro de trás. E nesse caso, o ideal é que você use as mantas termocolantes para ter uma ajudazinha ali na hora de passar na máquina. E, inclusive, olha, essa bolsa que eu mostrei pra vocês antes, ela foi feita assim. Eu não fiz o quilt no forro. E, inclusive, aqui eu usei um forro de um tecido bem grosso, mas eu não fiz o quilt no forro. Fiz só na parte externa, certo? E o forro é totalmente embutido aqui, como a gente vê. Não tem viés no forro, é totalmente embutido. Agora, a terceira forma de usar esse tipo de técnica de matelassé, eu acredito que seja a mais fácil e a mais
a mais tranquila de as iniciantes usar. Como eu falei, essa técnica de patchwork e de martelacê, elas acabaram sendo aderidas pela indústria. E a indústria de tecidos também aderiu a essa técnica. Então, hoje a gente consegue encontrar tecidos prontos que já vem com o martelacê. Ele já vem estruturado numa manta e já vem com a costura do martelacê. Então, isso é muito prático, é muito interessante. Normalmente, a gente encontra tecidos como jeans, esses tecidos mais lisos que vêm com esse relevozinho desse desenho feito com costura. Alguns também sintéticos a gente encontra. Inclusive, eu até tenho aqui uma necessaire que tem ela tem esse relevo que imita mais ou menos o que seria feito por um martelacê, mas não é um martelacê, é só um relevo imitando a técnica. Então, a gente encontra tudo isso na indústria, tanto na indústria de tecidos mesmo, de algodão e tudo mais, como eu te falei, existem jeans, existe um certo tipo de jeans que eu acredito que até a nomenclatura é jeans matelado, ou algo do tipo, que ele já vem preparado, já vem estruturado, já vem todo pronto para te só usar para costurar a tua bolsa. E também existe o sintético, que vem com essa marcação, né, desse desenho do martelacê, que também é interessante, sim, para a gente costurar. E todos eles dá para a gente costurar na máquina de costura doméstica. Esses mesmo os sintéticos, eles têm uma espessura assim, que não é tão grossa, tão exagerada, então dá pra gente costurar na máquina doméstica. Outra coisa interessante em relação a essa possibilidade é que, olha, baixa muito o custo do teu trabalho, vai baixar muito o custo do teu material, porque tu não vai precisar mais comprar tecido, manta e não sei o que mais lá. E também não vai precisar gastar tempo, né, fazendo o martelacê, mas tu já vai ter a experiência de ver uma peça pronta com o martelacê, usando a técnica do martelacê. Então, eu acredito que é, sim, muito viável usar desse tipo de material que a gente já tem disponível no mercado aí. E agora, a gente vai para a prática, sem prolongar mais, a gente vai para a prática, ver como é que a gente faz esse tal desse martelacê. E uma coisa que eu queria acrescentar aqui para vocês é que é muito interessante que você, para fazer o martelacê, tenha 2 itens, pelo menos. Uma régua, né, que pode ser uma régua de patchwork ou uma régua comum, e também uma caneta que apaga com calor, porque é interessante que a gente faça algum risco de marcação, pelo menos o primeiro, no nosso tecido. E com essa caneta a gente consegue apagar com facilidade, sem ter que se preocupar. Mesmo os giz, inclusive eu usei o giz aqui nesse tecido, né, porque eu achei que não ia poder passar, tive uma certa dificuldade para tirar as marcações. Até agora ainda tem, olha, levemente a marcação do giz de alfaiate no tecido. Então, a caneta que apaga é essa daqui. Ela não é difícil de encontrar. E depois a gente pode só comprar o refil e ir repondo nela. Mas tem outra coisa que é interessante e que normalmente já vem na tua máquina, que tu pode e deve usar para facilitar o teu processo de martelacê, que é um guia de costura. E o guia de costura é esse ferrinho aqui. É esse ferrinho aqui que vem na máquina. E olha, eu vou te dizer, eu demorei um tempão pra entender para que servia ele, mas eu até cheguei a usar ele para outras coisas que não era fazer martelacê. Mas uma das funções principais dele é essa, facilitar esse teu procedimento. E aí a gente pega ele, eu vou baixar um pouco mais aqui. E aí a gente pega ele e encaixa ele aqui, bem aqui na tua máquina, na parte de trás da barra da tua agulha, tem um espacinho preto que dá pra te encaixar ele e colocar a distância que tu quiser da agulha. Então,
quando a gente adequa aqui a distância, e aí pode trabalhar e usar ele como um guia. E a gente vai já ver. Então, a primeira forma que eu vou te mostrar de fazer esse matelassé é usando a manta termocolante e apenas o tecido externo. Esse tecido externo aqui, coincidentemente, foi um patchwork que eu fiz bem rápido com sobras de caixa de leite. E nós vamos fazer aqui um quilt paralelo, com linhas paralelas, que é um quilt bem simples, mas que dá um relevo bem interessante na tua costura. Um outro ponto é que qual a distância que eu quero que que as minhas costuras tenham uma da outra. Então, aqui eu vou querer de 2 centímetros, ou melhor, 1,5. 1,5. Então, a partir daqui da agulha, eu vou colocar 1,5 e vou arrastar o meu guia até chegar nessa barrinha aqui da agulha. Então, eu deixei a distância do guia para a agulha de 1,5. E agora eu já posso começar a fazer o meu matelassé. Outro ponto é que se você for fazer um matelassé com essas costuras paralelas retas, nem convém ter que fazer marcação. Não tem problema, a gente pode começar aqui pelo meio com uma costura reta e depois usar ela como guia para dar continuidade nessas nossas costuras. Então, eu vou fazer essa primeira. Aqui eu tô usando o ponto 2,5 e vou começar a fazer. Não precisa dar retrocesso, eu vou começar a fazer a minha costura. Fiz essa primeira costura e ela vai me servir de guia para que eu possa fazer as outras costuras paralelas a ela. E como é isso? Eu vou usar o meu guia de costura. Então, eu vou deixar ele alinhado com essa costura que eu já fiz aqui. E para que a outra também fique como essa e na mesma distância que eu preciso, esse guia vai ter que sempre passar em cima da costura que eu já fiz. Então, já foram feitas 2 costuras, eu vou dar continuidade aqui e já mostro. Então, olha, aqui eu já fiz todo um lado, já tá pronto, já fiz as costuras. Agora eu posso virar pra cá e dar continuidade, usando essa costura aqui como guia, dar continuidade nas costuras do outro lado do meu painel de tecido. Então, alinho aqui. Mais uma. Então, agora eu acabei de fazer o meu matelassé bem básico, com linhas retas, que deixou muito mais firme essa minha estruturação desse tecido. Uma coisa que eu não falei antes é que, como aqui eu usei uma manta termocolante, eu claramente passei antes esse tecido e fixei esse tecido na manta para facilitar na hora de passar aqui na máquina e não ter problema de repente engelhar algum tecido, de ficar torto, enfim, de ficar excesso de tecido subindo aqui, esse tipo de coisa. Então, é importante que você passe tanto o tecido e fixe ele na manta se você for usar uma manta que é termocolante. Agora, a gente vai ver a segunda forma de fazer o nosso matelassé,
que é usando as 3 camadas do nosso sanduíche, com o tecido externo, manta e o tecido que nós vamos usar para a parte externa. E para fazer esse matelassê, agora eu vou fazer um matelassê diferente, que é esse mais, ele fica mais parecido com um losango, então ele tem duas costuras diferentes, uma na diagonal assim e outra na diagonal assim. Uma coisa interessante é que você pode sim escolher fazer apenas um matelassê com a diagonal, com uma diagonal, e depois não fazer o da outra diagonal, então ele vai ficar todo só para um lado. Ou fazer esse, como eu tô falando, que forma um certo losango quase quadrado, que vem tanto de uma diagonal como de outra. A gente vai ver agora como fazer isso. E para esse a gente vai precisar usar a caneta que apaga. Então, aqui eu tenho o meu retângulo, que seria o meu painel. No caso, se você for fazer uma bolsa, é importante que seja já o painel completo que você vai precisar para fazer a sua bolsa. E com o auxílio da régua, eu vou vir aqui numa ponta e noutra do meu tecido e fazer a marcação de uma das diagonais. E como sempre, a diagonal do meio. Nossa, não riscou. Então, eu fiz a marcação de uma diagonal e agora eu faço de outra. Pronto. Com essas marcações prontas, agora eu posso dar início ao meu matelassê, que vai ser um formato de losango. Fazendo essa minha primeira costura aqui e a segunda costura aqui, que vai fixar mais esses meus tecidos a partir do centro. E também vou me servir de guia para que eu possa fazer as outras linhas paralelas a essa. Mas além disso, eu vou, mesmo tendo tudo certo aqui, eu vou alfinetar, porque essa manta que eu tô usando para fazer esse tipo de matelassê, ela não tem cola, então eu não consegui, mesmo passando o tecido em cima dela, eu não consegui fixar ela muito bem ao meu tecido. E aí, para evitar, como eu falei, aquela coisa de o tecido ficar embolado e tudo mais, o melhor é usar dos alfinetes. Prendendo todas as 3 camadas, tá? Com alfinete, para que elas fiquem, tanto de um lado quanto do outro, o tecido fique bem lisinho, o mais lisinho possível. Eu até coloquei errado aqui o alfinete, tá? A forma mais adequada, mais interessante que você coloque é com a cabeça para fora, para que evite de você se furar. Mas, como já tá feito assim, vamos assim. E agora eu vou passar uma costura seguindo essas 2 linhas que eu fiz aqui, no formato de X. Sempre segurando os tecidos na lateral. Fiz essa minha primeira costura. E agora eu vou fazer a da outra diagonal.
As duas costuras estão prontas e agora eu posso dar continuidade nesse quilt para formar os meus losangos usando o meu guia de costura. E inclusive eu posso tirar alguns alfinetes aqui, dependendo da distância que eu vá deixar de um para o outro, dá para ir tirando os alfinetes. Eu vou começar aqui desse lado, como eu disse, alinhando, deixando o guia de costura em cima da minha costura que já foi feita. Eu começo a fazer. Olha, já tenho uma costura paralela. Agora eu vou fazer do outro para que a gente possa enxergar como vai ficar essa forma, né, desse losango. E aqui a gente já tem mais ou menos como vai ficar a forma desse losango. E aí eu vou dar continuidade na costura para que vocês possam ver como fica no final. Então eu vou usar agora essa linha como guia, o meu guia vai passar em cima dela e eu vou costurar nas laterais, fazendo as costuras paralelas, tanto nessa diagonal como nessa daqui. Eu acabei aqui. Olha, eu não consegui fazer tudo porque a linha da minha bobina acabou, então eu resolvi mostrar logo, porque já dá de ver muito bem o quanto ficou lindo esse tecido que era só liso, uma cor muito simples e básica, ganhou uma cara nova e um relevo único. E isso fica ótimo quando a gente está costurando as nossas bolsas. E eu não ia mostrar, mas eu resolvi mostrar aqui como o ferro age nessa costura, nessa linha aqui, nesse risco que a gente fez com a caneta que apaga. Porque é muito divertido e interessante isso. Então o ferro tá quente e eu vou só passar ele aqui em cima. E olha, cadê as marcações? Sumiram. Sumiram completamente. Muito divertido isso. Sumiu toda a marcação. Mas tem uma outra coisa que eu acredito que é muito interessante de comentar com vocês aqui. Vocês perceberam que aqui a gente conseguiu muito mais relevo do que... Olha, mesmo do lado estampado, não sei se dá pra ver no vídeo, mas mesmo do lado estampado a gente consegue perceber o relevo. E a gente conseguiu muito mais relevo do que nesse daqui que a gente usou a manta R1, no caso, né? Uma manta que já vem com a cola e tudo mais. Nesse tipo de manta, apesar de ela ser muito interessante para que a gente faça o trabalho de estruturação e tudo mais, porque é compactada e evita de ficar passando aqui prendendo aqui no pezinho, nessas garrinhas que tem aqui embaixo do nosso pé de máquina. Com a manta que não é compactada, que não tem termocolante, a gente consegue um relevo muito mais bonito. Então, já fica essa dica aí, essa característica interessante em relação às mantas. Com a manta que não é compactada, a gente consegue um relevo melhor. Já com a manta que é compactada, o relevo fica um pouquinho mais baixo. E dá sim para usar a manta que não tem o termocolante fazendo uma telacê só de um lado do tecido. Mas a dificuldade aqui seria fixar esse tecido, manter ele fixo na manta de modo que não fique embolando, né? Mas a gente pode se valer dos alfinetes e com paciência, treinando até conseguir uma telacê do jeito que você quer. Então, gente, era isso que eu tinha para ensinar hoje. Eu acredito que deu para deixar bem claro toda essa questão do matelassé, quilt. Mas se não tiver ficado claro, você pode com certeza
deixar a sua pergunta aqui nos comentários. E olha, nosso painel tá aqui, agora tá pronto, é só desenhar o nosso molde e fazer a peça que a gente quer. E não esquece dessa outra forma aqui que a gente aprendeu também, tá certo? Até outro vídeo. Tchau, tchau!